Muitos RPGs apresentam ao jogador praticamente um contrato de trabalho informal, um segundo emprego exigindo centenas de horas de dedicação, grind, crafting e a resolução de todo qualquer problema que um NPC possa ter. E não me entendam mal, eu gosto pra caramba do gênero, mas uma hora cansa, não tem como. E o que fazer quando bate aquela vontade de jogar um RPG, mas não temos tempo ou paciência? Compilei uma lista com 10 jogos que cortam a enrolação e entregam uma experiência de altíssimo nível. São jogos curtos pro gênero e que respeitam cada segundo do tempo investido. Em 1998, a Square lançou um RPG de ação que parecia um desenho animado daquelas saudosas manhãs de sábado, condensado em um disco do PlayStation 1. Brave Fencer Musashi conta a história de um pequeno samurai desbocado que tem a missão de salvar o reino de Alukanit, trocadilho com a frase All You Can Eat, ou tudo que você puder comer, um lugar onde os aliados e locais têm nomes de comida. A princesa que convoca Musashi se chama Filé, um dos conselheiros do castelo é o Ribson, que pra gente seria Costelinha, e o contraponto são os vilões do Império Sacia Sede ou Thirst Quencher, que têm nomes de bebidas. A jogabilidade gira em torno de duas espadas completamente diferentes. Fusion, a menor e mais ágil, que serve para absorver as habilidades dos inimigos, e Lumina, a espada longa e lendária com o poder dos 5 pergaminhos elementais: terra, água, fogo, vento e céu. O uso da Fusion é onde reside a verdadeira diversão desse sistema, pois funciona similar ao jogo Kirby, onde o jogador utiliza a habilidade absorvida contra os inimigos para resolver puzzles ou abrir caminhos. Uma coisa a ser enaltecida, afinal estou falando de PlayStation 1, e isso não era tão comum. É a cidade central do jogo, ela é muito viva. Cada aldeão resgatado que volta abre uma lojinha, ensina uma nova técnica, passa a conviver no local. Os NPCs têm rotinas e o mundo tem um ciclo completo de dia e noite. E se Musashi ficar acordado muito tempo sem descansar, vai perdendo rendimento devido ao cansaço. Claro, existem alguns problemas inerentes a um jogo de plataforma 3D dos anos 90. A câmera por muitas vezes é traiçoeira, alguns saltos são pura sorte, resumindo, frustrações nesse sentido podem ocorrer. Mas todo o resto compensa, e em cerca de 15 ou 20 horas é possível completar tudo que o jogo pode oferecer. Como curiosidade, essa obra se inspira no samurai real Miyamoto Musashi, considerado por muitos o maior duelista da história do Japão. Algumas das referências estão no uso das duas espadas como estilo de luta, nos 5 pergaminhos elementais que fazem uma alusão ao livro Gorin no Sho, ou o livro dos 5 anéis, escrito pelo próprio Musashi, e na personalidade impulsiva, marca característica dessa figura controversa e histórica na sua juventude. Infelizmente, Brave Fencer Musashi está preso no PlayStation 1, sem portes ou quaisquer versões modernas. A Nippon Ichi Software, ou NIS, é muito conhecida por sua obsessão em calcular danos na casa dos milhões com a franquia Disgaea. Porém, em 1998, eles lançaram uma pequena joia para o PlayStation 1, que funciona como um conto de fadas interativo. Rhapsody: A Musical Adventure é um jogo que leva aproximadamente 14 horas para ser totalmente explorado, e é uma boa pedida para quem quer finalizar um título excelente em um único final de semana. A história funciona como aqueles contos clássicos da Disney, mas com os papéis invertidos. Cornet, uma garota otimista que consegue conversar com marionetes, se apaixona pelo príncipe Ferdinand, mas uma bruxa ridiculamente dramática chamada Marjorie o transforma em pedra e o sequestra. Então cabe à donzela sair em uma jornada para resgatar seu príncipe encantado. Um roteiro bem à frente do seu tempo. Curiosamente, essa inversão de papéis nos anos 90 não gerou debates acalorados, boicotes ou a repercussão que escolhas semelhantes às vezes recebem hoje em dia. O público simplesmente abraçou a proposta e o jogo acabou conquistando um espaço próprio entre os fãs de JRPG. O roteiro é cheio de trocadilhos bizarros, humor teatral e um tom leve que abraça totalmente a bobagem. Elementos que viriam a ser dominantes posteriormente na franquia Disgaea. E a campanha conta até com números musicais teatrais integrados diretamente na narrativa, fazendo total jus ao título do game. Don't you know you're old enough
to be his mother. Hey, you shut up! Tudo é fortemente estilizado, com uma pixel art brilhante, cenários coloridos e retratos de personagens expressivos. O combate tático é em grade. Cornet usa sua corneta para atacar, curar e fortalecer o grupo que luta ao seu lado no campo de batalha. E tudo com uma dificuldade tão generosa que torna o grind algo sem importância. Até o recrutamento do grupo é satisfatório, já que a equipe consiste de marionetes colecionáveis e monstros espalhados pelo mapa. Ao contrário de Brave Fencer Musashi, Rhapsody quebrou totalmente as barreiras do tempo e consoles e recebeu relançamentos em diversas plataformas, sendo as versões de PC, Nintendo Switch e PlayStation 5 excelentes opções para quem quer curtir o jogo hoje, preservando a estética original. Super Nintendo, meu console favorito, recebeu em 1993 um dos RPGs mais fascinantes e subestimados de sua época. Desenvolvido pela lendária Quintet e publicado pela Enix, Illusion of Gaia faz parte de uma trilogia não oficial extremamente respeitada nos dias atuais, junto com Soul Blazer e Terra Enigma. Os jogos de RPG e fantasia da época geralmente inventavam reinos medievais genéricos, sem relação direta com o mundo real. Só que Illusion of Gaia foi pro outro extremo, se passando em uma versão alternativa da Terra com referências a locais históricos e arqueológicos reais do nosso mundo, como as pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, as linhas de Nazca, entre outros, mesclados com uma mitologia obscura sobre um cometa que altera as características evolutivas do planeta. A trama começa quando Will, um garoto que sobreviveu por um milagre a uma expedição desastrosa à Torre de Babel, descobre que possui estranhos poderes psíquicos. Em seguida, é encarregado por uma entidade cósmica de parar o cometa que mencionei e que também ameaça o fim do mundo, Will é forçado a fazer uma viagem arqueológica bizarra direto para os monumentos que acabei de citar, com a finalidade de descobrir segredos que podem ajudar nessa missão. Isso é o resumo do resumo do resumo. E em breve vai ter um vídeo sobre Illusion of Gaia aqui no canal. A lore desse jogo é fantástica. Seguindo, a pixel art colorida faz um contraste espetacular com a pesada narrativa, que fala sobre temas como crise existencial, luto, exploração infantil e mistérios cósmicos. E esqueça totalmente árvores de habilidades, menus de gerenciamento de grupo ou coisas do gênero, pois nesse jogo não há XP tradicional, não há ouro para acumular e zero equipamentos para gerenciar. O game roda em um ciclo de limpar uma sala de inimigos e ganhar um aumento permanente de atributos. Will pode se transformar em formas completamente diferentes. A psíquica básica, empunhando uma flauta, um cavaleiro poderoso chamado Freedom e um ser de pura energia chamado Shadow. E essas formas, além de dano e estética, são essenciais, concedendo habilidades específicas para a resolução de quebra-cabeças, como deslizar por fendas ou atingir interruptores distantes. A estrutura do jogo é estritamente linear e entrega uma experiência sem nenhuma enrolação, que leva cerca de 15 horas para ser totalmente concluída. Infelizmente, Illusion of Gaia está preso no passado e no console da Nintendo, e para piorar, seus direitos autorais estão perdidos no limbo. Uma vez que a Quintet faliu, o presidente da empresa sumiu do mapa e ninguém sabe quem herdou o legado da desenvolvedora. Caso a situação dos direitos fosse resolvida, um relançamento faria bastante sentido. A Supergiant Games é extremamente conhecida nos dias atuais muito por conta de Hades, mas todo esse colosso que a empresa se tornou começou com Bastion, um RPG de ação pós-apocalíptico de 2011, onde um mundo despedaçado se reconstrói bem debaixo das botas do herói a cada passo dado. Finds his lifelong friend just lying in the road. A história acompanha o garoto, The Kid, um protagonista silencioso que acorda após um evento cataclísmico chamado apenas de A Calamidade, que dizimou o mundo. E o objetivo é simples: descer a lenha, atirar e se esquivar pelos restos flutuantes da civilização para colocar as coisas de volta no lugar. É o jogo perfeito para aquele dia de folga dedicado à jogatina. Completar as missões principais e sidequests dura no máximo 9 horas, respeitando completamente o tempo do jogador e ainda assim deixando uma impressão muito boa depois dos créditos. O destaque absoluto aqui é o narrador dinâmico e reativo, cortesia do ator de voz Logan Cunningham. Ele acompanha e detalha cada ação do jogador em tempo real com uma voz marcante e grave.
Dê um passo em falso desajeitado e caia do mapa e ele terá um comentário sarcástico pronto. And then he falls to his death. O combate é ação isométrica pura e apoiada em uma grande variedade de armas. Combinar um martelo pesado com um rifle de repetição muda completamente o ritmo em comparação com usar uma machete rápida e pistolas duplas. E tudo isso é embalado por uma trilha sonora que mistura violões acústicos com batidas eletrônicas, um estilo que seu autor, o compositor Darren Korb, batizou de Acoustic Frontier Trip Hop e que fica grudado na cabeça por semanas. Reconstruir o hub central, chamado Bastion, desbloqueia melhorias essenciais na forja, habilidades passivas e o brilhante sistema de santuários que permite aos jogadores ativarem melhorias para os inimigos em troca de recompensas maiores, personalizando o equilíbrio entre dificuldade e satisfação. O jogo está disponível em praticamente todas as plataformas modernas e também em dispositivos móveis. Em 1994, a Square fez um jogo de Super Famicom extremamente experimental e que ficou restrito ao Japão por quase 3 décadas, antes de finalmente ganhar um tratamento visual em HD 2D e chegar ao ocidente. Live Alive é quase uma série da Netflix de capítulos independentes, ou no termo técnico, uma antologia, jogável e com a roupagem de um JRPG. Em vez de uma narrativa épica de 80 horas com sistemas complexos, mapas massivos e tudo que permeia grandes títulos do gênero, o jogo apresenta 7 histórias iniciais completamente distintas, que podem ser jogadas em qualquer ordem, e depois delas 2 capítulos finais que unem todas essas histórias. Na pré-história, o protagonista é um homem das cavernas que se comunica inteiramente por gestos, sendo praticamente uma comédia física e pastelão. No Velho Oeste, é necessário sobreviver a tiroteios e armar armadilhas de forma inteligente. No Japão feudal, o foco é infiltração. Cada capítulo traz sua própria atmosfera e mecânicas exclusivas. Até um capítulo de ficção científica em um futuro distante, no estilo de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que elimina completamente o combate em favor do puro mistério atmosférico. Cada cenário funciona como um curta-metragem jogável, constantemente alternando as mecânicas e o clima geral do jogo antes de qualquer ideia cansar o jogador. Só que embora as mecânicas de exploração mudem radicalmente entre as eras, todas compartilham o mesmo sistema de batalha em grid, chamado de Action Order System. Esse sistema funciona de uma forma ativa e dependente de posicionamento inteligente, sendo praticamente um xadrez tático e reativo. E justamente por essa dependência da habilidade do jogador, o grind se torna praticamente nulo. Em 2022, a Square Enix lançou um remake completo em HD 2D do jogo, que pela primeira vez chegou ao ocidente de forma oficial, com uma série de recursos de qualidade de vida e algumas suavizações das excentricidades de design dos anos 90. Geralmente, quando eu paro um jogo pela metade e volto a ele depois de um bom tempo, fico com uma sensação esquisita, uma vontade de recomeçar do zero para não ficar perdido na história. O formato episódico e independente de Live Alive permite que o jogo seja jogado em partes e retomado sem causar essa sensação. E o jogo completo, contando as sidequests, dura aproximadamente 25 horas. Vale mencionar que, por mais que o formato seja um ponto positivo, ele gera uma irregularidade na qualidade narrativa. Há certos capítulos que se destacam acima dos outros, mas isso deixo para vocês descobrirem. Se for jogar, jogue o remake, que está disponível no Switch, PlayStation 5 e PC. A Double Fine Productions é um estúdio fundado por Tim Schafer, criador dos clássicos Grim Fandango e Psychonauts. Então, transformar conceitos estranhos em jogos é uma especialidade da casa, e não é diferente com Costume Quest. Lançado em 2010, o jogo gira em torno de um dos feriados mais importantes para um jovem estadunidense, o Halloween ou o Dia das Bruxas. A premissa é simples, o jogador escolhe jogar com um dos irmãos gêmeos, Reynold ou Rain. Logo no início da noite, o irmão não escolhido é sequestrado por monstros chamados Repugnans, porque sua fantasia parecia um doce gigante. A genialidade desse jogo está na utilização de fantasias de papelão e fita adesiva como classes de um RPG padrão. Quando uma batalha começa, aquelas roupas caseiras baratas se transformam instantaneamente em robôs gigantes, cavaleiros e outros campeões épicos. É a captura perfeita da imaginação infantil em ação. O
O combate possui mecânicas simples, apoiando-se inteiramente no charme visual e em animações ágeis, em vez de camadas táticas complexas ou árvores de habilidades extensas. Explorar os bairros, shoppings e parques de diversão envolve bater nas portas e o resultado pode ser aleatório. Doces que servem como moeda do jogo para comprar melhorias e desbloquear avanços na história, ou lutas contra qualquer monstro repulsivo que atender a campainha. Em 7 horas é possível explorar completamente Costume Quest, sendo uma excelente opção para quem busca uma aventura direta e que cabe perfeitamente em uma folga ou final de semana. E a disponibilidade é excelente. Consoles Xbox Series via retrocompatibilidade e dispositivos móveis. Infelizmente ficou de fora do Switch e do PlayStation 5. A Obsidian é especialista em construir mundos ramificados e ambiciosos sustentados por fita adesiva, na base do improviso e da fé. Um belo dia, os desenvolvedores da casa decidiram misturar Mass Effect, Splinter Cell, James Bond, Jack Bauer e Jason Bourne em um único projeto, com um orçamento estimado de 15 milhões de dólares, que em 2010 o colocava na prateleira dos AA, mas com ambições de AAA. Essa foi a síntese da concepção de Alpha Protocol. No papel do agente renegado Michael Thornton, a ferramenta mais afiada do jogador é a capacidade de manipular as pessoas. As conversas forçam uma leitura da situação em tempo real, e as respostas são baseadas em 3 arquétipos famosos da espionagem no cinema, os quais já mencionei os nomes. James Bond, com a postura suave ou sarcástica, baseado em flertes, piadas, ironias e charme. Jack Bauer, mais agressivo e direto, com respostas duras, ameaças e intimidação, e Jason Bourne, com um tom profissional e calculista, ancorado em respostas frias, focadas em fatos e na missão. Esse sistema transforma cada conversa em uma mina terrestre em potencial. Quem sobrevive, quem se junta à equipe e quais facções globais vão trair o jogador mais tarde, depende muito de como as interações ocorrem. E esse grau de reatividade do mundo apresentada no jogo deixa grandes épicos modernos no chinelo. You need to work on your compassion. I'm too busy working on my pragmatism. Agora a parte da fita crepe e improviso, o combate. O sistema de tiro é precário. Ele aparenta e até tenta ser um jogo de tiro em terceira pessoa e infiltração, mas as mecânicas dependem muito dos atributos de RPG. O jogador pode mirar perfeitamente na cabeça do inimigo, mas com um nível de habilidade baixo a bala vai errar. E de forma semelhante, a furtividade também fica muito menos eficiente. Mas tirando isso e a IA dos inimigos, que de vez em quando parecem esquecer como as portas funcionam, o jogo é bem divertido, ainda mais embarcando nessa proposta de utilizar o diálogo como arma. If you don't talk, you're going down alone. You want Halbeck to get the better of you? They did not get the better of me. Em cerca de 17 horas é possível fazer as missões principais e os extras, e o fator replay é enorme por causa das escolhas ramificadas. O jogo desapareceu das lojas digitais por muitos anos e ficou preso por um longo período no PlayStation 3 e Xbox 360, sem retrocompatibilidade. Porém, foi resgatado pelo programa Good Old Games da GOG e hoje está disponível no PC. Agora eu vou falar do jogo mais importante da minha vida, o jogo que me fez aprender a língua inglesa de fato e que foi decisivo para que eu me apaixonasse pelo gênero RPG. A maioria das pessoas esquece que antes do Mario andar por aí jogando golfe ou tênis, ele participou de uma parceria histórica e que soa impossível até os dias de hoje. A Nintendo emprestou seu ativo mais valioso para a Squaresoft fazer um RPG de turnos. Super Mario RPG é o jogo anti-esgotamento definitivo, durando cerca de 12 horas para ser concluído. O remake de 2023 não estragou em nada o trabalho absurdo feito no Super Nintendo, funcionando mais como uma restauração em alta definição belíssima do jogo, mantendo aquele estilo visual de diorama, porém suavizando tudo para telas modernas. A história começa com o encanador indo salvar a princesa Peach do Bowser, como de costume. Só que, de repente, uma espada colossal chamada Exor cai do céu, destrói a mítica Starhold e finca-se no meio do castelo do Bowser. Essa espada pertence à Smith Gang, que é uma gangue de armas vivas lideradas por uma criatura robótica. Então, pela primeira vez na história daquele universo, o reino do cogumelo está sob uma ameaça tão grande que Mario e Bowser são forçados a se aliar para enfrentar esse desafio.
Nessa aventura que rompe os clichês da série, Bowser age como um garoto dramático, Peach distribui pancadas à torta e à direito, e dois companheiros inteiramente originais, a nuvem Mallow, que acha que é um sapo e chora tempestades, e Geno, um boneco de madeira possuído por um espírito celestial guerreiro, roubam a cena completamente. O humor está em primeiro plano o tempo todo, o ritmo é ágil, nada cansativo, e as áreas episódicas são muito bem construídas. Em 2025, as batalhas em turno voltaram a ser um tema discutido graças a Expedition 33. Muitos que desconhecem a história dos jogos comentaram que colocar comandos de ação nesse tipo de jogo foi uma coisa genial e inovadora, deixou as lutas em turno menos chatas. Mas acredite, Super Mario RPG é de 1996 e já fazia isso. Apertar o botão de ataque no milissegundo exato aumenta o dano e reduz drasticamente ou até anula determinados ataques. Gerenciar o grupo também é simples, afinal, para que complicar? Mario traz o poder de ataque, Peach mantém todo mundo vivo e distribui uns tapas e paneladas, Bowser é a força bruta pura e Geno aplica buffs cruciais. A dificuldade geral é baixa, então grind em excesso não é necessário. Que jogo bom, só digo isso. Disponível no Super Nintendo na versão clássica e Nintendo Switch a versão remake. Só que a dona Nintendo, para não canibalizar o seu remake, não disponibilizou a versão clássica no serviço Nintendo Switch Online. Isso é vacilo. Secret of Mana é o mais longo dessa lista. Focando apenas na história principal, pode ser superado em cerca de 22 horas. Então considere um título para ser zerado em 2 finais de semana ou em uma folga prolongada. Em 1993, a Square decidiu permitir que até 3 pessoas jogassem um RPG na mesma tela, algo totalmente fora da caixinha na época. E o pior, funciona, e funciona muito bem. Na real, o jogo implora por isso, pois jogar sozinho significa ter que tomar conta de companheiros de equipe controlados por uma inteligência artificial totalmente questionável e com sérios problemas de navegação. A história começa com um garoto chamado Randy, que acidentalmente puxa uma espada sagrada fincada em uma rocha perto da sua vila, para cortar alguns arbustos. O problema é que, ao remover a espada, ele sem querer quebra o selo de proteção da região, fazendo com que monstros comecem a atacar o local. Em vez de ser celebrado como o escolhido ou um herói lendário, Randy é banido e escorraçado de sua própria vila pelos moradores assustados. Esse é o início da aventura para impedir a ascensão de um império maligno. O combate é um pouco estranho, pois apresenta ação em tempo real, mas para desferir um golpe com a espada é necessário esperar que uma barra de estamina chegue a 100%. Isso força um ritmo muito mais cadenciado e que pune o esmagamento sem sentido de botões. Toda a interface gira em torno do famoso ring menu. Pausar o jogo para navegar por uma interface circular era incrivelmente estiloso na época, mesmo que parar constantemente a ação para soltar magias por esse mesmo menu pareça um pouco travado hoje em dia. E falando em magias, o ciclo de progressão é viciante e satisfatório. Armas e magias sobem de nível simplesmente ao usá-las em combate. Visualmente é um colosso colorido do Super Nintendo, cheio de sprites vibrantes, além de fazer um bom uso pontual do recurso Mode 7. E esses visuais envelheceram muito bem. A história é bem simples, aquela desculpa básica para viajar pelo mundo enfrentando monstros esquisitos. Então encare como uma versão pocket de um épico de fantasia, com a diferença de que não vai te roubar um mês inteiro para terminar. O jogo está disponível no Super Nintendo e conta com um remake para PC, PlayStation 5 via retrocompatibilidade e dispositivos móveis. Só que já vou avisando, esse remake trouxe dublagem nos diálogos, não mexeu na história, melhorou a movimentação e o ring menu, só que descaracterizou os gráficos, substituindo a linda pixel art por modelos 3D um tanto quanto genéricos. Então eu só o mencionei aqui para fins de informação. Considero a versão clássica melhor, mesmo com os problemas que mencionei. Lançado em 2014 e desenvolvido pelo Stoic Studio, que é basicamente formado por ex-desenvolvedores da BioWare, The Banner Saga é um dos RPGs táticos e de sobrevivência mais maduros, artisticamente impecáveis e deprimentes do mundo dos games. É uma provação tática de aproximadamente 10 horas que usa uma estética de animação desenhada à mão de altíssima qualidade para distrair a todos enquanto destrói sistematicamente o emocional de quem joga.
Em resumo, é possível terminar o game em um final de semana, mas o soco no estômago dura muito mais tempo, eu garanto. He watched the gods die, watched the chaos that followed, watched man and var slaughter each other, even before the dreads arose. O sol parou permanentemente no céu. Uma raça antiga de monstros de pedra está massacrando as pessoas. E o trabalho do jogador é arrastar uma caravana faminta pela neve congelante, mas cada passo é uma marcha agonizante onde a maior ameaça à sobrevivência costuma ser uma péssima decisão de liderança. O combate em grade traz uma complicação de certa forma interessante. O atributo de força de um personagem funciona tanto como sua barra de vida quanto como seu poder de ataque. Assim, um inimigo gravemente ferido não consegue bater tão forte, forçando o jogador a uma escolha: focar em quebrar a armadura do inimigo primeiro ou tentar tirar um pouco da vida dele, mesmo que sem muita eficiência, para enfraquecer o contra-ataque. Além disso, um aliado com pouca vida se torna um estorvo que quase não dá dano no campo de batalha. Escolhas importam. Entre os combates, o jogo se transforma em um simulador implacável de gerenciamento de recursos. A mesma moeda, chamada Renault ou Fama, é necessária para subir o nível dos combatentes e comprar comida para a caravana, o que significa que melhorar seu guerreiro favorito traz uma sensação incrível, até o momento em que 30 pessoas morrem de fome na estrada porque não há o que comer. Os personagens têm personalidades e conflitos agudos, o que significa que uma escolha de diálogo errada pode fazer com que alguém importante deixe o grupo de forma permanente. Agora deixo uma recomendação: se vai jogar em um tiro curto, um final de semana ou folga prolongada, resista à tentação de jogar as sequências. São igualmente sensacionais e o save é carregado de um jogo para o outro. Disponível no PC, consoles modernos, incluindo o Nintendo Switch e dispositivos móveis. Agora devolvo para quem estiver me assistindo. Curtiu essas indicações? Então aproveita, deixa o like, hype o vídeo e se inscreva no canal caso ainda não tenha feito isso. E também deixe sugestões, comentários, seu pedido é uma ordem. Um agradecimento especial aos membros do canal, seus nomes estão eternizados neste vídeo. Muito obrigado pelo apoio recorrente. Eu sou o Savi13 e até a próxima.